sobre o envolvimento do cristão com a política. Eu quero analisar com vocês hoje uma fala do professor e pastor Hernandes Dias Lopes. Vamos ver o que ele tem a dizer e à medida que ele for falando a gente vai comentando em cima da fala dele e vocês comentam aí embaixo se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, se vocês concordam com o Hernandes, se vocês discordam dele, também coloquem a sua visão. Vamos comentar, vamos fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas o possível. Fechou? Vamos lá pro vídeo então. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. Isso aqui que ele falou é de extrema importância. Olha o que ele está dizendo. A igreja não pode ter uma posição político-partidária e nem ideológica. Ou seja, a igreja de Cristo, a igreja cristã, seja evangélica, até a igreja católica, mas vamos tratar aqui do nosso cesto, né? A igreja evangélica. Nós não podemos ter políticos de estimação. A gente não pode pregar, por exemplo, uma bandeira partidária. A gente não pode colocar uma bandeira do partido A ou B dentro da igreja. Lógico, e ao longo do vídeo a gente vai discorrer sobre isso também, nós como igreja, seja o lado institucional ou nós também individualmente, podemos apoiar candidato A ou candidato B, entendendo que ele se conforma aos nossos padrões, aos nossos conceitos históricos, teológicos, cristãos, aos nossos princípios. Apoiar pessoa A ou pessoa B não significa que nós venhamos a aplaudir tudo que ela fizer. O que isso significa? Existem certas pessoas dentro do mundo evangélico ou fora que eles adotam um político X independentemente dos seus erros. Ou seja, eles não suportam a crítica, é como se eles divinizassem a imagem desse político. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sempre falo isso, ela não busca uma solução política para a sociedade. Apesar de que, historicamente, teologicamente, a igreja entende que a política é um fator extremamente relevante, importante para não somente o bem-estar social das pessoas, mas também para um bom desenvolvimento das tarefas eclesiásticas e cristãs dentro da sociedade. Por exemplo, nós precisamos de políticos que apoiem a entrada de cristãos, de pregadores, missionários em aldeias indígenas. Nós precisamos de políticos que apoiem, por exemplo, cultos cristãos dentro de escolas, dentro de orfanatos, dentro dos presídios, dentro de hospitais. Não só permitam, mas garantam isso também. Então entendam bem o peso da política nesse sentido. Olha só, e eu já estou começando a construir toda a argumentação em cima do envolvimento do cristão com a política. Mas vamos lá, vamos continuar na fala dele aqui. A igreja não é um curral eleitoral, o púlpito não é um palanque, nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. Olha só, vamos analisar aqui. A igreja não é palanque eleitoral. E para mim um grande erro de muitas denominações evangélicas, vamos voltar um pouquinho, eu falei que nós precisamos apoiar políticos sim, A, B, C, desde que eles se conformem aos padrões cristãos. Mas se você é um pastor de igreja, se você é um líder de um rebanho, e você apoia candidato A, B ou C, e ele pisa na sua igreja, você não deve dar o microfone para ele simplesmente pelo fato dele ser o seu apoiado, como nós vimos na eleição municipal agora em algumas denominações, onde pessoas católicas, pagãs até, pessoas que não comungam da mesma fé conosco, foram a denominações evangélicas e o pastor teve a coragem, para não dizer uma palavra mais forte, de dizer assim, abre aspas para o pastor, o meu povo é o seu povo. Gente, não é assim que funciona. A igreja não é curral eleitoral, como eu vi, por exemplo, aqui na minha cidade, a igreja ela se envolvendo de uma forma danosa com a política, onde o candidato ele podia fazer panfletagens dentro da igreja. Dentro da igreja. Não é assim que funciona o negócio. A gente tem que ter equilíbrio, consciência e discernimento para entender as melhores formas e estratégias políticas para a gente poder entrar nessa guerra, entrar nessa disputa da melhor forma. Se possível até fazer com que membros das nossas igrejas, das nossas denominações, participem ativamente da vida política, participem ativamente da vida eleitoral e até se candidatem.
Entende? E a última parte da fala dele agora, deste ponto da fala, ele está dizendo que o povo cristão tem que ser um povo esclarecido. E o que significa isso, meus caros? Nós cristãos, nós Igreja de Cristo, não somos gado. Não somos gado. Você tem toda a liberdade de escolher o seu político. Você tem toda a liberdade de escolher o seu candidato. Não pode acontecer como aconteceu aqui perto, e quem viu, viu, e vai entender do que eu estou falando, mas vocês até que não viram, vão até mesmo ficar indignados com isso, onde um pastor presidente chamou os membros da sua igreja, são mais de 100 congregações, de burros. Porque o candidato oficial daquele ministério, daquela denominação, não foi eleito nas eleições municipais para vereador. Não é assim que funciona. Mas vamos lá, continuando aí. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso. Nós cremos na família, nós somos contra o aborto. Nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, a igreja lida com valores absolutos. A igreja lida com princípios. Então, qual é a melhor forma de se envolver com política, já que é relevante, sim, o nosso envolvimento como cristãos dentro da política, ou até mesmo no entorno da política? Nós escolhemos candidatos, nós nos envolvemos em política de acordo com os nossos princípios, de acordo com a nossa teologia, de acordo com os princípios bíblicos, porque são as escrituras que norteiam os nossos pensamentos. São as escrituras que norteiam a nossa visão de mundo. São as escrituras que norteiam toda a nossa conduta ética e moral. Então essa fala do professor Hernandes Dias Lopes é sensacional. Ele está dizendo o seguinte, olha, e aqui eu estou parafraseando para esclarecer melhor aquilo que ele está dizendo. Quando nós, como igreja, estamos inseridos dentro de um cenário social, dentro de um cenário político polarizado, como nós estamos vendo no Brasil e no mundo hoje, mas principalmente aqui no Brasil, a igreja ela tem que se posicionar não de forma partidária. Olha, é o partido A e é o partido A, é o partido B, o partido B. Não é assim. É de acordo com os seus princípios, com as suas crenças. Os candidatos que se adequam às crenças, sejam eles evangélicos ou não. E aqui vai um ponto importante, viu? Vai um ponto importante. Tem muito candidato que nem evangélico que faz um papel muito melhor dentro da política do que candidatos evangélicos por aí. Porque se você for parar para analisar os representantes evangélicos, entre muitas aspas, na política municipal, estadual e até na política federal, a nível Brasil, gente, é de envergonhar mesmo. É de envergonhar. Então, tem muita gente que nem evangélico que está fazendo um papel muito melhor. Então, como nós devemos nos envolver com política? Como nós devemos influenciar o mundo político e também a sociedade? Por meio dos princípios bíblicos. Ele defende princípios bíblicos, então nós votamos nele. O candidato B defende princípios bíblicos, como ele citou aqui. Olha, ele é a favor da preservação da família. Ele é contra a legalização da eliminação de crianças inocentes no ventre das mães. Ele é contra a legalização de entorpecentes. Já é mais do que suficiente para ser um candidato-alvo do mundo cristão. Mais do que suficiente, meus queridos. Mas vamos lá, indo adiante. Se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Mais uma coisa, nas eleições eu disse muito isso e já venho dizendo isso há muito tempo. Nós cristãos automaticamente seremos rotulados com várias nomenclaturas no mundo afora. E dentre elas, no mundo ideológico, principalmente em relação às pessoas que detestam a nossa fé e que consequentemente abraçam um lado político, elas vão nos rotular de tudo quanto é nome, e de nomes pejorativos mesmos. Em relação a essa questão de princípios, valores, onde nós nos posicionamos em relação a isso, gente, entenda primeiro uma coisa. É fato que a igreja ela tem um lado nessa disputa, seja ideológica, seja política, seja cultural. A igreja tem um lado, meus queridos.
Então não tem como eu ser cristão e defender princípios anticristãos ao mesmo tempo. Não tem como eu ser genuinamente cristão e defender partido político que defende princípios anticristãos, que defende a destruição do feto no ventre da mãe. Não tem como eu me dizer cristão e defender político ladrão, político corrupto, político que defende bandido, político que é a favor de saidinha, político que é a favor de um monte de safadeza que está tendo aí Brasil afora. Não tem como. Não tem como. Se eu sou genuinamente cristão, os meus candidatos, o meu envolvimento com a política, a forma como eu me relaciono com a sociedade, será toda ditada pelos padrões bíblicos, genuinamente bíblicos. A propósito, são somente as escrituras que ditam a forma como nós vivemos. Vamos adiante. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B. Tudo bem, eu entendo o que o pastor Hernandes está dizendo aqui, sem sombra de dúvida. Só que é o seguinte, meus caros, qual é o cuidado que nós temos que ter? A comunidade cristã, de fato, ela é plural. E todos têm a liberdade de apoiar o político que quiser. Afinal de contas, nós prezamos pela democracia. Mas volta no que eu acabei de dizer, no bloco anterior. Não tem como eu ser genuinamente cristão e defender partidos, políticos e princípios anticristãos. A minha vida cristã, a minha qualidade espiritual, o meu respeito pelas Sagradas Escrituras, o seu respeito pelas Escrituras, o seu temor a Deus, refletirão os botões que você vai apertar numa urna eletrônica. Tá? E aqui, realmente, tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque é o seguinte, meus caros, entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui para você escolher político A ou B, não é isso que eu estou falando. Entenda que eu estou buscando uma análise equilibrada, só que, e aqui eu abro um parênteses dentro desse vídeo, grava essa frase na sua cabeça. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Então nós cristãos não nos misturamos com as trevas. É água e óleo, de uma fonte não jorra dois tipos de água, meus queridos. Então entenda bem o que o pastor está dizendo. Somos sim uma comunidade plural, mas acima de tudo, nossos valores são exclusivamente e genuinamente cristãos. Nós não podemos fugir disso. Vamos lá. Filho do partido C, e se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios, em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja. Ele falou de problemas internos graves, e principalmente nas eleições de 2022 nós vimos isso. Muitos rachas, muitas inimizades dentro das comunidades evangélicas. Logicamente, o pastor, o líder cristão, aquele que zela pela alma do rebanho, ele tem que evitar isso ao máximo. Mas entenda o seguinte, e isso é um ponto muito importante para o nosso vídeo aqui. A exposição da verdade, a exposição dos valores e dos princípios bíblicos, por si só, meus queridos, vai gerar inimizade. A exposição da realidade como a realidade vai gerar confusão. A gente está num tempo, como algumas pessoas, entre aspas, profetizaram no passado, em que dizer que a grama é verde é quase um crime. Então dizer a verdade hoje é ser politicamente incorreto. Então veja bem, falar a respeito da verdade, expor as escrituras de forma genuína e pura, gera inimizade. Isso aqui é ponto pacífico. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós não devemos expurgar as pessoas porque elas pensam diferente de nós. Não é isso que eu estou falando, não é essa mensagem que eu quero passar. O que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento que você se posiciona, olha, eu defendo isso, eu sou a favor disso e eu penso dessa forma, no mundo pluralista, e o pluralismo é a maior hipocrisia que existe. Eu estou falando de pluralismo ideológico mesmo, esse relativismo, me perdoa até o termo, esse relativismo safado, é a maior hipocrisia que existe no mundo relativista. Você falar de verdades absolutas, de princípios absolutos, é ser ofensivo. É ser ofensivo.
tá? Essa é a verdade. Vamos lá. Exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13 que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Eita, meus queridos, olha o que ele está falando aí. Cabe à igreja se levantar como voz profética. E agora eu quero fazer um ponto de reflexão com vocês. A igreja no Brasil, ela tem se levantado como voz profética? Nós temos visto um governo que defende o marginal, nós temos visto um governo que abafa escândalos, nós temos visto uma estrutura estatal que tem 2 pesos e 2 medidas. Nós temos visto um governo que apoia as maiores barbaridades, inclusive um governo que apoia a destruição de Israel. Um governo que apoia um país, um regime ditatorial, como Cuba, Venezuela, Irã. Nós temos visto um país que tem se aproximado do eixo das ditaduras graças ao governo atual. E a igreja será se levantado como voz profética? Esses dias eu vi um vídeo, e depois eu vou até fazer um vídeo exclusivamente sobre esse vídeo que eu vi, de pastores na Venezuela orando e falando que Deus entregou as eleições para o atual presidente lá, para o Maduro. Eu não queria nem falar o nome dele. Mas, gente, todo mundo sabe o que está acontecendo lá. Já está mais do que provado o que aconteceu. O governo atual aqui defende isso e tem pastores lá que estão apoiando ele, curvando a cabeça para ele. É o que o professor Olavo dizia, a pior covardia é a covardia intelectual. É aquela pessoa que sabe que tem alguma coisa errada, mas tem medo de ver, porque se vê vai ter que agir. Não seja um covarde intelectual. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu creio que todas essas informações que nós passamos, todos esses comentários que nós fizemos, é uma coisa que está muito em voga, não é? Tem borbulhado muito na sociedade atual, e a gente não pode perder o nosso fio da meada. Nós cristãos, nós evangélicos, nós temos os nossos valores, nós temos os nossos princípios, a gente não pode negociar com o mundo. A Bíblia mesmo diz, e não vos amoldeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a igreja que influencia o mundo, não é o mundo que influencia a igreja. Se a igreja influencia o mundo, a gente tem que influenciar em todas as esferas sociais, inclusive na política. Não fuja das suas responsabilidades como cristão. Não fuja das suas responsabilidades como servo de Deus, como serva do Senhor. Você tem as suas responsabilidades na igreja, na família, na sociedade. Não fuja das suas responsabilidades. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto.